É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Toda vez que eu recebo o convite, eu me sinto honrado. É uma satisfação imensa eu ocupar este púlpito e ser vamos dizer assim, um porta-voz da palavra de Deus. Eu também quero cumprimentar os internautas que estão nos assistindo, que Deus os abençoe aonde vocês estiverem, que as ricas bênçãos de Deus cheguem até vocês também. E estávamos aqui conversando da alegria e da satisfação aqui dos líderes de vermos pessoas que estão se preparando aí para o batismo. Amém. Não foi os dirigentes do grupo que trouxeram vocês, não foi, foi Deus. Amém. Foi Deus que os encontrou, foi Deus que viu o coração abrindo para a sua palavra, então Ele os trouxe e vocês irão tomar a decisão, ao meu ver, a decisão mais sábia, mais acertada que o ser humano pode tomar neste mundo. Amém. Então, que Deus os abençoe. A todos vocês, lembrem-se, as lutas virão, faz parte da vida, mas nada que Deus não possa suprir. Amém? Amém. Eu quero também parabenizar a Claudinha por essa linda mensagem, levar Deus com a gente em todos os lugares, em todos os momentos, levar Ele para todo lado, a melhor coisa. Então, que Deus abençoe ricamente, que você continue assim, cantando. Irmãos, nesta noite, eu vou considerar com os irmãos as três luzes. Três luzes. Na Bíblia, números representam alguma coisa. Você vê, nós temos a três cruzes, poderia ser duas, Jesus e um outro ladrão, mas é três. Nós vemos a Trindade, né? E existe algo impressionante. Em certa oportunidade na Bíblia aparece falando a respeito de Deus, santo, santo e santo. O Senhor é santo, santo e santo. Não existe três vezes para uma mesma outra palavra. Não existe três vezes Deus é amor, amor, amor. Não tem. Ou vida, vida, vida. Não. Santo, 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 se referindo às três pessoas da Trindade e dizer que Deus é santo, mais do que santo, e é uma santidade que não se pode nem medir, que não se pode comparar, e às vezes a gente vê certos pregadores aí querendo que Deus conceda a alguém alguma coisa e eles, encosta Deus no paredão, assim, né? Pastor, o senhor não resolveu o problema desse empresário que está quebrado? Você já não viu isso daí? Mas, meu Deus, como? Não tem sentido. Outra coisa, lembra-se daqueles três jovens que o rei jogou dentro da fornalha? Ele levantou lá uma estátua, né? Para todo mundo adorar. E aqueles três ficaram de pé lá. Aí alguém foi lá e falou, rei, o senhor falou para todo mundo tinha que adorar, mas tem que olha lá três de pé lá. E os três estavam de pé. Aí o rei jogou eles lá na fornalha e depois foi lá olhar e falou, mas nós jogamos três, tem quatro? Não foi três, tem quatro. Significa que você pode passar em fornalhas, em fogo. Se Jesus estiver do lado, não acontece nada. Então, o número 3, ele tem, várias conotações que não cabe agora. Numa outra oportunidade, nós vamos falar
das 3 cruzes, mas hoje são as 3 luzes. As 3 luzes. O que me fez trazer esta mensagem foi que há algumas semanas atrás eu fui até o INSS, antigo INPS, hoje é INSS. Eles mudam, né? E percebe-se que quando muda, gasta-se um dinheirão, né? Já está lá tudo certo, os papeizinhos, tudo certinho, os canhotos. Não, agora mudou, agora não é mais. Aí muda, gasta um dinheiro enorme para mudar uma coisa que não significa nada também. Mas eu fui para ver o meu tempo de serviço. Eu falei meu nome e tal, ela puxou no computador, e ela olhou para mim, falou: o senhor teve o registro na sua carteira em 1973, o primeiro registro. Falei, isso mesmo. Muito bem. Mas, o que o senhor faz? Qual é a sua profissão? Eu falei, olha, a minha profissão é encanador, sou encanador de ofício, construo também quando dá, mas ela disse, mas aqui está como encadernador. Encadernador. O senhor já foi encadernador? Nunca fui encadernador. Encadernador gráfico. Nunca fui. Então, aqui está uma situação complicada, porque para o senhor mover isso, mexer nisso agora, isso vai dar, vai tempo. Bom, mas resumindo, os anos que eu tenho pago, 23 anos. Somou lá, ela olhou, ela falou assim, o senhor ficou triste, né? Porque depois dos 50, você corre no NPS, você quer 40 anos já de contribuição, né, Flavião? É normal, todo mundo faz isso, é o direito seu. Mas 23 anos, então significa que eu estou empatado. Tanto faz eu chegar lá nos 65, como os 35, não vai dar na mesma. Então, e ela falou assim, o senhor ficou triste, né? Eu falei... Aí ela falou assim, agora pense pelo lado bom, pelo lado da luz. Tem pessoas que chegam aqui com 22, 25 anos, querendo se afastar, e os médicos olham, observam, e às vezes, ela contando, às vezes chega alguém aqui com um problema sério na coluna, que o cara não está podendo nem andar, e aquele problema, e a ordem agora é não afastar ninguém. Então, pense pelo lado bom. O senhor vai ter tempo ainda para trabalhar, né? Eu fiquei pelo lado bom. Fiquei com o lado bom. Ainda tem muito tempo pela frente. Esse é o lado bom. Mas, irmãos, é um fato. Eu vou me lamentar se Deus está me dando... né? Vamos aí, 13, 14 anos, 15 passa rápido, né, Flavião? Daqui a pouco já passou. Mas sobre a luz... Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 60, verso 1 a 3. Isaías 60, verso 1 a 3. Isaías 60, verso 1 a 3. Diz assim. Todo mundo já encontrou? Isaías 60... verso de 1 a 3. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Amém. Amém. Irmãos, depois do pecado,
Era o plano de Deus que o homem, por ter perdido o paraíso, que ele fosse se aproximando mais próximo de Deus e ele fosse conhecendo a luz que vem de Deus, a glória que vem de Deus, e ele vivesse alegre e feliz em cima dessa terra, mesmo depois do pecado. Era a vontade de Deus cobrir a terra com a sua glória, com a sua luz. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. Chegou uma situação, não muito tempo depois da terra ser criada, Deus olhou e falou: nossa, eu vou ter que destruir. Está escrito isso, inclusive, na Bíblia, né? Lá em Gênesis 6, olhou para a terra, viu a terra corrompida, uma maldade extremamente alta, uma violência, aberrações de animais com homens, e aí saíram aqueles que a gente conhece hoje, aqueles dinossauros. Você vê que ele tem uma cabeçona, depois tem uma perninha. Isso não foi Deus que criou. Isso foi Satanás que entrou ali para desfigurar o que Deus tinha feito. Homens grandes, só no pecado. E aí, Satanás, claro, se divertindo com isso. E Deus olha e fala assim: eu vou destruir a terra. Irmãos, eu parei para pensar nesse ponto. Se Deus eliminasse tudo, a terra ficaria num caos. Só Enoque, que já não estava mais, foi levado embora e estaria salvo na luz. O resto, sem chance. Porque Jesus não veio, o único jeito era o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Mas Deus olhou para a terra corrompida, corroída pelo pecado e viu uma luz. Puxa, você percebe que alívio? Deus olhou e falou: opa, peraí, tem Noé lá. A terra está, como nós lemos aqui, coberta pelas trevas. Mas Deus olhou e viu Noé. Ele falou: mas Noé está lá, não posso. Mas ele já tinha dito que ele ia destruir. Então, como fazer agora para Noé? Noé, constrói uma arca, entra dentro, que eu vou destruir. Você não. E aí a luz continuou, irmãos. Era plano de Satanás encher a terra de escuridão e não largar mais nenhuma luzinha sequer. E você vê na história que ele quase conseguiu. E aí vieram outros homens, um falando para o outro de Deus: olha, Deus, e foi Abraão, e veio. Lembra-se de Jó, né? Satanás falou assim, Deus falou: de onde você veio, Satanás? De rodear a terra. A minha terra, a minha escuridão, as minhas trevas. E Deus falou assim: mas você tem visto a minha luz lá? Tem visto o meu servo Jó? Eu tenho, mas o senhor enche ele de luz. Deus falou: então você só não mata ele, mas pode tirar tudo. E foi tirando, não é verdade? Foi querendo encher o homem de escuridão, mas não teve jeito. Ele ficou firme. E aí, irmãos, a coisa veio. E chegou até nós. Então eu queria falar para os irmãos e mostrar a primeira grande luz que temos hoje. Está lá no Salmo 119, 105. É um dos versos talvez mais conhecidos, né? Mais
mais citado, 119 e 105, do livro de Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em uma vida quase destruída, uma vida vazia, uma vida confusa, né? A palavra de Deus aparece, e ali ela te dá um significado para a sua vida. Eu me lembro que eu, na minha juventude, eu arrumei, porque eu quis, né? Tive algumas consequências. E a questão, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, então eu acabei arrumando algumas namoradas. Arrumava uma namorada num lugar, e depois arrumava outra, e ficava aquela confusão. E chegou uma hora que eu não tinha saída. Fiquei sem saída. Aquela problema mental, minha mãe me apertava, você não pode fazer isso. E eu corria de tarde, nunca ia, mas aí eu comecei a passar na casa do meu avô. Meu avô era um italianão, e ele fumava cigarro de palha. Um cigarro de palha, ele colocava rapé dentro, ficava um cheiro até gostoso, mas só que ele não dava para a gente, se você não, os netos, né, se você não fosse maior de idade. E eu falsificava a carteirinha, falava, ó aqui, minha carteirinha, ele olhava, pô, mas eu não lembro, você nasceu, e ele fazia as contas, não, tá aqui, vô, aí, ó. Não, então, já tem 18 anos. Só que, veja como que as coisas, eu estava ali numa fuga, ficava ali na casa da minha avó, falava, mas você não vai embora? Vai cedo ainda, avó, é 10 horas da noite, e era uma fuga. Só que à tarde, o meu avô, ele tinha um rádio, daqueles grandão, né? E ele sintonizava. Acho que a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, não me lembro agora a rádio, mas era... Aí minha avó falou assim, ó, agora você não... Fica quieto, que seu avô agora vai escutar um pastor aí. E aí ele ligava aquele rádio, era a voz da profecia, e o Roberto Rabelo dando as lições. Esta é a voz da profecia. Meu avô ficava com o rádio, assim, ele tinha uma bibliona, e eu ficava ali. Então, eu falei, opa, o negócio aí é bom. Aí eu ficava indo todo dia na casa do meu avô, ele gosta tanto assim do avô dele. Mas não era o cigarro, meu avô dava um cigarro de palha e a voz da profecia. Era o Alberto. E aí eu, através da Bíblia, eu comecei a ver uma luz. Uma luz. E talvez, não sei de que forma para você, mas também você sabe de que jeito foi. Não é verdade? E, irmãos, já parou para pensar quantas bênçãos temos com essa luz? Que está aí a palavra de Deus. E você já parou também para pensar em quantos lugares neste planeta não tem essa luz? Você vê o que acontece? Cada coisa, cada aberração, o cara faz de tudo, o cara come cobra, come escorpião, porque não... Mas a hora que a luz chega, né? Que a luz penetra, que a palavra de Deus, ela ilumina, aí começa a mudar. Opa, aí não é verdade? Ela não vai te libertando de muitas coisas, vai te mostrando. Deus vai te orientando, vai mostrando, não é assim, não é por aí, o caminho é esse. Então, irmão, nós devemos orar para que esta palavra penetre em muitos locais aí, muitos lugares que o povo ainda está numa escuridão danada, né? Numas trevas. Você vê, a palavra diz ali que Satanás ele está tentando cobrir a terra com as trevas.
E a palavra de Deus é um contraste, é a luz que ilumina. E o que nos causa também, assim, alguma tristeza, vamos dizer, é que o Satanás, ele também é astuto, ele ilude. Às vezes ele dá a Bíblia para a pessoa, para a pessoa não encontrar a verdade aí, simplesmente para a pessoa torcer a palavra de Deus, não é verdade? A pessoa às vezes lê que está escrito certas verdades aqui, mas a pessoa fala assim, não, mas isso daqui, não, aquilo lá não, aquilo ali não. Então a pessoa às vezes se adapta à Bíblia à sua vida. A Bíblia não é assim, a Bíblia está aí, é a palavra de Deus, qualquer um pode entender. Agora, é claro que nós precisamos de orientador, de orientação, né? Para que você vai tirando as suas dúvidas. Então, a primeira grande luz é a palavra de Deus, que você encontrou, que ela vai penetrando na sua vida. Agora, é o seguinte, essa luz, ela não pode ficar só aberta lá na estante, não é verdade? Às vezes, eu vou em algumas casas, a gente entra assim em algumas casas, e eu percebo algumas Bíblias tão bonitas, uma Bíblia antiga, bacana, e está amarela só naquele lugar. Eu falei, Dona Maria, quanto tempo faz caber? Faz 30 anos já que está aí. Se você folhear outras páginas, está branquinho, mas ali está amarelo, não lê, está lá. Aí não se torna uma luz, não é verdade? Então a palavra de Deus ela é para ser lida, vai lendo, vai meditando. Mas há uma estratégia hoje, se os irmãos analisarem, Satanás ele está tentando cobrir a terra com trevas, e as trevas muitas vezes elas vêm de uma maneira sutil. Por exemplo, no passado, quando você lia a Bíblia, as pessoas que gostavam da Bíblia, quando iam ter filhos, os casais que iam ter filhos, sabe quais nomes eles escolhiam para colocar nos filhos? Nomes bíblicos. É o Davi, é o Cláudio, o João. Sabe por quê? Porque era a história, o cara gostava daquela história, as histórias dos homens de Deus, né? O Davi chegou lá, encontrou aquele homem enorme na frente, e ele derrubou o homem. Mesmo Gideão olhou aquele exército que vinha vindo contra ele, que nem gafanhoto, e ele, pouca gente, e Deus falou, você tem muita gente ainda aí, tem que tirar mais. Ele falou, louco, senhor, mas olha lá, é que não... Ele olhou o deserto, parecia um gafanhoto de tanto que tinha, e os caras bem treinados, bem preparados. Deus falou, não, é muito, pode deixar. As muralhas de Jericó, né? Deus falou assim, Josué falou, senhor, mas nem com um canhão, né, não derruba isso. Olha a estrutura. Deus falou assim, eu vou mostrar para você como é que cai. Rodeia aí, vai rodeando. No 7º dia, bate em panela, bate tudo que você estiver, vai batendo aí, ó, bate. Não é um negócio estranho. E os caras lá foram olhando, o que esses homens estão fazendo aí? Aí chegou no dia marcado, eles começaram a bater tudo que tinha, caiu a muralha. Então, hoje, é uma estratégia, hoje os nomes são, talvez até nome de personagem de novela. Como é que você vai colocar o nome? Estefânio, sei lá, não sei, mas é esses nomes, é o nome que está ali, entendeu? Que não tem nada a ver, que não tem, entende? E é uma estratégia, né? Às vezes a pessoa, irmãos, como eu encontrei numa de nossas igrejas, estava sentado, estava começando a lição, a pessoa estava do meu lado, virou para mim e falou assim, olha, eu não estou entendendo nada aí da lição.
Nem estudo, não estou entendendo nada. Falei, mas como? Tá simples. Não entendo nada, não leio. Falei, mas o senhor está lendo a Bíblia? Não tenho tempo. Depois chegou uma outra do lado de lá. Aí, na conversa dali, dali, aí surgiu o assunto da novela. Você assistiu a novela ontem? Então, aí fica difícil, né? Aí, a estratégia é o seguinte, é você ficar... O que vai acontecer? Hoje não aconteceu, não acabou. Aí vai no outro dia. E assim vai, irmãos. E aí a palavra de Deus é uma estratégia de Satanás encher a terra de trevas. Encher a terra de trevas. Entendeu? E por trás daquilo existem aqueles comerciais da cerveja. Quem que patrocina a cerveja? Indiretamente é quem assiste. Quem está assistindo, o cigarro, ou tudo quanto é porcaria. Você dá audiência, então os caras, eles vão colocar a propaganda deles ali. E aí, através da propaganda, você está, sabe, é uma série de coisas. E a palavra de Deus, às vezes, ela fica ali no cantinho, fica lá, não é verdade? Então, essa luz, ela tem que ser levantada, ser analisada, ser estudada. A segunda luz, João 8, verso 12. A primeira luz é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela transforma, ela muda, mas ela leva a uma outra luz maior ainda. João 8, verso 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz. A Bíblia te leva ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Às vezes a pessoa, ela está com uma vida enrolada, uma vida sem sentido, uma vida sem saída, ela encontra a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é uma pessoa inteligente, a Bíblia tem fundamento, ela viu que tem fundamento, o que ela está lendo, o que ela está aceitando ali, e ela descobre Jesus, e aí Jesus muda o comportamento, não é verdade? Muda a maneira de pensar, muda o jeito. Uma questão que vem assustando as autoridades aqui da cidade de Araras é a quantidade de suicídios e de tentativa de suicídios por parte dos jovens. Uma coisa alarmante. Toda semana, se não tiver um ou dois, pelo menos tem jovens aí tentando. E você vê, se a palavra consegue chegar ali, não é verdade? Se a Bíblia chegar ali, Jesus chega ali, as trevas faz o quê? Ela vai embora. Ela vai embora. Quando o sujeito pensa em tirar a vida dele, o que está acontecendo ali? Ele está envolto em quê? Em trevas, profundas trevas. Já pensou um jovem tirando a própria vida? Tem tudo pela frente, não é? Você tem a sua caminhada, você tem a luta. E as trevas vêm e cobrem e falam assim: você não vale nada, então você tem que se matar. E ele põe aquilo na cabeça. E Satanás gosta, mas aí de repente chega alguém lá e fala assim: não, tem uma coisa boa para você, tem Jesus para você. Amém? Amém? E você encontrou, irmãos? Eu encontrei. Quantas pessoas, quantas vidas transformadas através de Jesus Cristo, não é verdade? Aonde o dinheiro não consegue, aonde a filosofia não consegue, aonde nada consegue, mas Jesus consegue mudar
aquela pessoa, mudar aquele conceito, mudar aquela cabeça e dar um equilíbrio, não é verdade? Transformado. E ali a Bíblia, inclusive, fala ali no Evangelho de João, no capítulo 9, daquele cego de nascença. Cego, rejeitado, abandonado pela família. Jesus olhou e falou assim, aí falaram assim, mestre, quem pecou? Esse daí ou os pais dele? Olha aí o problema. Ele falou, não, ninguém pecou, mas nele serão manifestas agora a obra de Deus. Eu vou curar ele. E Jesus curou ele, deu vista para ele. Agora ele que estava nas trevas, né, em todos os sentidos. Agora ele começou o quê? A ter a luz. E ao passo que nesse mesmo ritmo, veio um jovem rico, se encontrou com Jesus, ele veio com a comitiva dele, é um cara que não era cego, que conhecia tudo, chegou ali falando para Jesus, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, olha, você é um rapaz inteligente, você guarda os mandamentos, não, eu guardo os mandamentos, sei tudo isso aí. Jesus falou, mas tem uma coisa que você precisa fazer. Sabe lá no portão da sua propriedade? Lá tem muitos mendigos, muitas pessoas pobres, inclusive os seus próprios empregados. Eles não ganham nada. E você é rico. Por que você não reparte um pouco com eles? Aqueles que batem no seu portão lá, e você manda os seus empregados tocar eles. Os seus próprios empregados ali são quase escravos seus, não ganham nada, estão passando fome, reparta com eles. E o que ele fez? Opa! Ele não tinha luz? Às vezes, irmãos, às vezes a pessoa está pensando que tem a luz, mas está completamente no escuro. E aquele que estava no escuro, né, esse cego, quando ele enxergou o que ele tinha que fazer, acabou. A luz, ele ficou na luz. E aquele outro lá tinha tudo, mas não tinha nada, não é verdade? A terceira luz, Mateus 5,14. Falamos de duas luzes até agora, agora a terceira luz. Vamos descobrir quem é a terceira luz. Diz aí, vós sois a luz do mundo. Puxa vida, quer dizer que eu também entro? Eu não fico de fora? Não. Agora, você entende que a escuridão, as trevas, querem fazer o que na terra? Encobri-la. Querem, na verdade, é o que nós estamos vendo aí, né? Tanta baixaria, tanta maldade, um índice de perversão chegou. Então, Satanás, ele quer encher a terra de trevas. Então, temos a Bíblia que nos orienta, tem Jesus que vem ao nosso encontro, vem ao nosso socorro, mas tem uma coisa que eles não podem fazer. É nós que temos que fazer. Exatamente. Você tem que ser uma luz. Tá vendo? E isso é um privilégio. Você é uma luz, é um privilégio. Pensou se Deus falasse, você é trevas. Então você é a luz. Agora, é claro, cada um tem uma luz, né? Por exemplo, vamos dizer o pastor Bulon, né? Pastor Luiz Gonçalves, é um faroletão. Agora, nós, mesmo que seja um palito de fósforo, vou dizer assim, eu sou um palito de fósforo.
Eu acho que menos do que isso aí também não tem jeito, né? Aí não tem nada, mas que você seja um palito de fósforo. Você já imaginou quando está tudo no escuro, apaga a força, né? A luz acaba e você quer acender uma vela, cadê o palito? Cadê a caixa? Não, tem a caixa, mas não tem, então não adianta nada. Mas quando você acende um palito de fósforo no meio daquela escuridão, ilumina tudo. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você tem uma responsabilidade nessa terra. Você é um palito de fósforo. Amém? Alguns são, como eu disse, um farolete, o outro é um farol. Mas todo mundo tem luz. Não se sinta menor, mas sinta uma luz. Para Deus está bom. Você é uma luz. E sabe qual é o papel dessa luz? Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Amém. Amém. Sabe quem é esse anjo aí, meus irmãos? Que vai iluminar a terra? Somos eu, você. Já pensou se cada um de nós, se toda a terra fosse um palito de fósforo, no meio de tanta escuridão e trevas espirituais, a terra seria o quê? Iluminada. Então você não está aqui por acaso. Você é importante para Deus. Amém? Deus não quer você de forma nenhuma ser uma treva, uma escuridão. Ele quer você para a luz, você para Ele. Embora Satanás vai fazer de tudo para apagar, tirar de você essa pequena luz. Mas isso ele não vai conseguir. Amém? Essa luz, que é Jesus, vai estar comigo até o céu. E temos que ir com essa luz para o céu, porque o céu é um lugar de luz. Se a nossa luz apagar, se essa chama apagar, se esse pequeno palito aí apagar, de repente poderá vir as trevas numa hora em que a gente não está esperando. E aí? Irmãos, que Deus nos abençoe. Seja uma luz a iluminar. Amém.